Ok, agora vamos um pouco mais ao fundo e na prática. Vamos falar da formação de frases. Como eu já mencionei anteriormente, é mais importante treinar as habilidades ativas do que as passivas. E a habilidade ativa, no contexto da gramática, é a habilidade de criar frases. Talvez você também lembre que existem apenas dois elementos que formam todos os idiomas, as palavras e as frases. As palavras são as peças de Lego, e as frases são os carros e as casas e os torres que a gente construi com essas peças. É por isso que esse curso contém um módulo inteiro sobre vocabulário, com tudo o que você precisa saber sobre as palavras. E vocabulário é uma habilidade do lado direito do cérebro. Mas há um segundo módulo, o módulo que você está estudando agora, e esse módulo se trata apenas de gramática. Essa é a parte do curso que explica as frases, e formar frases é uma habilidade do cérebro esquerdo. E a melhor maneira de praticar gramática é criando frases. Porque construir frases é uma habilidade ativa. Mas qual é a melhor maneira de praticar isso? E como você pode aprender a construir frases? Então, aqui estão algumas das melhores maneiras. O primeiro é utilizando um curso de idiomas. Como eu já mencionei antes, se você já está participando de um curso de idiomas, ou se você já tem algum livro, isso é ótimo. Você pode usar os exercícios desse curso. É importante, porém, que você altere esses exercícios um pouco e que você os adopte de um jeito que você realmente vai criar frases. Tem alguns exercícios que têm pouco a ver com a vida real, tais como preencher um espaço vazio numa frase perfeita. E eu recomendo evitar esse tipo de exercício. Se você não tem um curso de línguas ainda, você pode participar de um curso online ou comprar um numa livraria grande. No módulo Recursos tem muitas recomendações para a escolha certa, e muitos dos recursos que eu recomendo são gratuitos. Mais para frente, eu vou descrever detalhadamente como você pode escolher o curso certo para você. E também vou te explicar todos os critérios que você deve levar em consideração na compra de um bom curso ou até na escolha de um curso grátis. O segundo método para praticar a formação de frases são livros bilíngues. Você pode simplesmente pegar um texto em português e traduzi-lo ao idioma que você está aprendendo. Mas tem um detalhe, utilize um texto que já foi traduzido por um tradutor profissional. Assim você pode comparar a frase que você escreve com a tradução profissional e você pode descobrir todos os seus erros, corrigi-los e aprender mais com cada frase que você escreve. Por exemplo, você poderia comprar um livro do nível certo de dificuldade para você e obter tanto a versão inglesa como a versão portuguesa. Aí você pode ler o livro em português e traduzir cada frase para o inglês, frase por frase, com papel e caneta. Eu gosto desse exercício por vários motivos. Primeiro, você pode escolher o livro que você realmente gosta. Assim, o exercício vai ser mais divertido do que frases aleatórias de um curso de idiomas. Segundo, você não perde tempo procurando cada palavra nova num dicionário, pois você já tem a tradução correta ao lado do texto original. Terceiro, você pode descobrir facilmente se a sua tradução foi certa ou errada. Você pode simplesmente corrigi-la, mesmo sem um professor. Quarto, você começa a comparar as mesmas frases nos dois idiomas, e você pode, portanto, facilmente comparar a estrutura das frases. E isso é uma coisa que eu já expliquei no capítulo sobre sintaxe também. E quinto, você pode escolher um texto que não é nem muito difícil, nem muito fácil. Para iniciantes, livros infantis são recomendados. Contos de fadas ou histórias em quadrinhos também são uma boa alternativa. Eu, pessoalmente, por exemplo, comecei a utilizar essa técnica com os livros de Harry Potter. Eles não são muito difíceis, já que eles foram escritos para crianças, mas mesmo assim, eles ainda são divertidos o suficiente para adultos. E tem mais uma vantagem. Harry Potter é uma franquia internacional que vale bilhões de dólares, e por isso os criadores investiram muito dinheiro em boas traduções. O terceiro jeito é traduzir para o português e vice-versa. Mas um jeito muito bom de inventar os seus próprios exercícios é de simplesmente traduzir um texto estrangeiro para o português e traduzi-lo de volta para outro idioma depois de alguns dias. Se você está aprendendo inglês, por exemplo, é só escolher algum texto em inglês na internet e traduzi-lo para o português. Isso é muito mais fácil do que o contrário. Você já sabe que as habilidades passivas sempre são bem mais simples do que as ativas. Alguns dias mais tarde, você pode traduzir essas mesmas frases de volta ao inglês e depois comparar a sua tradução com o original. Aí você vai ver ao quão perto você chegou. A razão pela qual é bom esperar alguns dias é simples. Assim você vai esquecer as frases originais antes de começar a tradução. E dessa forma, você vai realmente utilizar o lado esquerdo do seu cérebro e criar frases mesmo.
em vez de simplesmente escrever as frases de memória com o lado direito do seu cérebro. Você pode também aplicar a mesma técnica que a gente já utilizou para estudar vocabulário e marcar todas as frases que você errou com um ponto vermelho. Assim você pode traduzir essas frases mais difíceis novamente no dia seguinte, até você não errar mais. Para esse exercício, você também pode usar livros se você quiser, ou qualquer outro tipo de mídia, sites estrangeiros, jornais, revistas, etc. Mas sempre escolhe alguma coisa que não é nem muito difícil, nem muito fácil para você. Assim você pode chegar ao flow state, aquela emoção de fluxo sobre a qual a gente já falou num dos módulos anteriores. Também recomendo que você utilize um texto que se relaciona com a vida real, pelo menos de alguma forma. Isso quer dizer que você deve escolher um texto que contém muitas palavras da vida cotidiana. Se for um texto mais técnico, deve ser um texto da sua área profissional mesmo. Vamos supor que você está estudando espanhol para as suas férias no Peru. E nesse caso, você provavelmente não vai precisar de muita linguagem técnica. Mas se você está se preparando para morar na China por um ano e trabalhar como dentista lá, nesse caso eu recomendo trabalhar especificamente com revistas médicas para dentistas, cheias de termos técnicos. A quarta técnica para treinar a formação de frases são frases aleatórias. Às vezes você precisa aprender a praticar várias variações de um único tema. Por exemplo, quando você está aprendendo diferentes conjugações de um verbo. Eu estudo, você estuda, ele estuda, nós estudamos, etc. Um bom exercício para praticar todas as conjugações é simplesmente decorar todas elas primeiro e depois fazer uma frase com cada uma delas. Por exemplo, eu estudo francês todos os dias. Você estuda inglês no final de semana. Ele estuda alemão. E assim por diante. Assim o cérebro se acostuma com todas as contingências. Mas se você quiser um exercício que funciona melhor ainda, você pode realmente praticar as diferentes conjugações em ordem aleatória. Em vez de criar frases na ordem normal, a primeira pessoa, eu, depois a segunda pessoa, você, etc., você pode jogar dados para escolher a próxima forma que você vai praticar. Você pode também utilizar o site random.org para esse fim, principalmente quando tem mais permutações do que apenas 6. Você pode simplesmente numerar todas as conjugações. Eu estudo é o número 1, você estuda é o número 2 e assim por diante. E quando você joga o dado e o resultado é o número 1, você simplesmente cria uma frase com eu estudo. E o quinto método para praticar a formação de frases é o diálogo interno. Você pode simplesmente traduzir o seu diálogo interno para a língua que você está aprendendo. Esse exercício tem duas vantagens. Além de treinar as suas habilidades ativas, você tem mais um benefício. Você está gradualmente treinando o seu cérebro a pensar numa língua estrangeira. Eu não vou explicar esse exercício com muitos detalhes aqui, porque o diálogo interno já foi explicado no capítulo anterior. Mas você só precisa traduzir todos os pensamentos que entram na sua cabeça durante o dia para o idioma que você está estudando. Você também pode fazer uma revisão do capítulo sobre diálogo interno. Como você sabe, a revisão é fundamental para o aprendizado. O método número 6 para praticar a formação de frases são simples conversas com amigos. Você também pode traduzir as suas conversas com seus amigos e, se eles estão estudando o mesmo idioma também, melhor ainda. Vocês podem simplesmente fazer um acordo de falar só naquele idioma a partir de agora. Mas mesmo se eles não estão interessados nisso, você pode gravar suas conversas e traduzi-las depois. A vantagem desse método é que você está praticando as exatas palavras e frases que você realmente utiliza todos os dias na sua própria vida. O único perigo nesse exercício é que você tem pouco controle se você realmente escreveu as frases da forma correta ou não. E, como eu falei no capítulo anterior, você precisa evitar a criação de maus hábitos. É por isso que pode ser útil ter um professor particular. Ele pode rever essas frases para você. Com os primeiros 3 exercícios, cursos de idiomas, livros estrangeiros e a tradução de frases para o português e vice-versa, isso não é necessário. Você não vai precisar de um professor para esses exercícios, pois você tem como verificar suas traduções sozinho. Mas com os outros 3 exercícios, com as frases aleatórias, com o diálogo interno e com a conversa com amigos, é útil ter um mentor. Ele pode corrigir os seus erros e, mais importante ainda, ele pode te explicar por que alguma coisa está errada e como ela deve ser corrigida. Mais alguns comentários finais. Com todos esses exercícios, você pode precisar de um dicionário, isso é claro. E eu recomendo que você utilize um dicionário online em vez de um livro.
Assim você economiza tempo procurando as palavras entre as centenas de páginas do seu dicionário. Um computador é bem mais rápido. No módulo Recursos tem muitos dicionários recomendados que você pode utilizar. E talvez você ainda lembre da pergunta de um capítulo anterior. Como você deve escolher as palavras para estudar? A melhor resposta é a seguinte: simplesmente colecione todas as novas palavras que você encontrar durante os seus exercícios. Ou seja, cada vez que você cria uma frase e você acha uma palavra nova, coloque-a na sua lista de vocabulário.